Então, boa noite a todos e todas. Esse é o nosso terceiro seminário. Este seminário, que é o seminário de debate sobre a chamada nota técnica e o debate sobre o conceito e a lei da alienação parental. A gente tem que lidar com o debate, com o confronto de ideias e com as polêmicas, e muitas vezes com polêmicas, às vezes acaloradas, né, em posições radicalmente contrárias. Aqui não é diferente, né? Ter debate, ter polêmica, enfrentarmos opiniões divergentes não é um problema, muito pelo contrário, é a solução. O que nós queremos neste curso é justamente nos apropriarmos dos diversos argumentos, né, da polêmica, mas não só de forma respeitosa, mas com o mínimo de senso de cientificidade e com o mínimo de respeito também, né? Ou seja, mais do que acusações pessoais, debatermos os argumentos, que é o que nós pretendemos fazer. Eu quero colocar tudo o que eu entendo como pertinente, como argumentos que são apresentados contrários ao conceito e contrários à lei, e os contra-argumentos, ou os argumentos a favor. Não vou fazer, e não poderia fazer, e se eu falasse que iria fazer, estaria mentindo para vocês. Não posso fazer uma apresentação neutra. Não somos atores neutros nisso aí. Então, certamente, a minha apresentação vai ser, né, dos argumentos e da reflexão que eu faço sobre esses argumentos. Aí não há uma verdade científica. Aí haverá um posicionamento. Então, quero partir de uma honestidade intelectual, de que o que eu vou colocar são os argumentos que eu entendo como mais relevantes e das reflexões que eu faço, né, a partir, evidentemente, de reflexões, de análises que se pretendem teóricas, mas que envolvem posicionamentos, evidentemente, ideológicos, éticos, políticos, pessoais, etc. Então, farei essa apresentação, tanto dos argumentos a favor e contra, quanto, no final, uma pequena reflexão sobre a nota técnica de serviço social. Beleza? Então, vou começar com a apresentação e depois abrimos para o debate. Em primeiro lugar, a partir do nosso curso, das nossas reflexões, das nossas leituras, além do que da nossa intervenção profissional, da nossa observação no cotidiano das pessoas, nós podemos caracterizar, e assim o fizemos, o fenômeno da alienação parental, não a chamada síndrome, o fenômeno da alienação parental como uma realidade, como um fenômeno social empiricamente constatável. Ele existe, ele foi verificado por nós nos nossos estudos, que é um fenômeno realmente existente. No entanto, o que se observa, o que podemos observar, inclusive nos nossos espaços profissionais, nossos espaços de trabalho, nos debates com colegas, etc., é uma forte rejeição a este fenômeno como um fenômeno real. Podemos ver, por um lado, um certo negacionismo, que significa a recusa da alienação parental como uma realidade. Ou seja como
e isso dito explicitamente, seja como um tema abstrato e não concreto, não real, às vezes apresentado, e digo textualmente, entre aspas, como uma suposta alienação parental. Quem chama suposta alienação parental é porque, no mínimo, está duvidando da sua expressão real, ou, inclusive, chamado, aspas novamente, como a ideologia da alienação parental. Então, nós temos uma tendência negacionista do fenômeno da alienação parental. Temos também uma tendência de uma naturalização da alienação parental. A alienação parental é natural, é o comportamento esperado. Afinal, é o que deve ser. As mães têm como papel natural o cuidado das crianças, enquanto os pais têm como comportamento, como atribuição natural ao seu gênero, o trabalho, a atividade pública, política, etc. Isto é a quintessência da estrutura e da ideologia machista. Mas a partir daqui, desta ideologia, desta cultura, se naturaliza a alienação parental como comportamento natural. Isto é, nada parece mais natural, a cultura machista e, portanto, a cultura hegemônica da sociedade, do que, após a separação conjugal, que a mãe cuide das crianças, enquanto o pai tenha a tarefa, de prover o sustento da família. Por outro lado, podemos observar um escamoteamento, um ocultamento e encobrimento do fenômeno da alienação parental. Ou seja, tentar escondê-lo, colocá-lo debaixo do tapete. E isto se faz, seja através da segmentação, qualquer forma de encobrimento da realidade, se faz através da segmentação da realidade, da individualização, como uma questão de pessoas, de indivíduos, e do desvirtuamento ou desvio do foco sobre a alienação parental, retirando o foco na questão da criança e transferindo o foco para a questão dos adultos, da guerra de sexos, etc. Há, por outro lado, uma minimização da alienação parental, que relativiza esse fenômeno, que o secundariza como uma questão desimportante. Alguém pode dizer, sim, existe, mas é menos importante. A violência psicológica é menos importante que a violência física, O que impacta na criança também não impacta tanto, desde que tenha, e há uma relativização, uma minimização, do impacto deste fenômeno. E, finalmente, vemos também um processo de patologização da alienação parental, não visto como uma manifestação da questão social, não visto como um fenômeno social, mas uma questão de fórum íntimo, de patologia de indivíduos. Ou seja, o que nós observamos frente a este fenômeno real é um forte negacionismo, uma naturalização, um escamoteamento, ocultamento, uma minimização e uma patologização, o que leva como resultado final a uma invisibilização do fenômeno da alienação parental. Vejam, há aqueles que tentam invisibilizar, naturalizar ou esconder o racismo. Há aqueles que tentam naturalizar, invisibilizar ou esconder o machismo. Há aqueles que tentam invisibilizar ou ocultar, o aquecimento global. E nenhuma destas posturas é ingênua. Quem tenta invisibilizar o racismo, o machismo, o aquecimento global, não é por falta de conhecimento. Não é por falta de evidências, mas é justamente porque tem e persegue um interesse de esconder esses fenômenos para perpetuá-los e reproduzi-los. Da mesma maneira, quem visa invisibilizar, ocultar ou negar o fenômeno da alienação parental
não é por falta de evidência, não é por ingenuidade, mas é por interesse de esconder, de escamotear, de negar ou de ocultar esse fenômeno. Não há, quero enfatizar isso, não há ingenuidade nem inocência na negação, no ocultamento, né, e nem na minimização do fenômeno da alienação parental. E a partir disto, nós vemos tendências que levam à negação do conceito de alienação parental ou à tentativa de revogação da lei da alienação parental, o que nos habilita a falar estas posturas, né, como negacionistas e revogacionistas. Quais são os fundamentos que amparam estas posturas? Eu diria, e vou dizê-lo muito rapidamente. Em primeiro lugar, um fundamento machista e patriarcal. Isto é, há uma biologização dos papéis por gênero próprios da cultura machista. Ao homem cabe o trabalho, a atividade laboral remunerada, atividade pública, política. À mulher cabe o cuidado das crianças, dos filhos, a vida dentro do lar, né? A intimidade, a vida privada. Neste sentido, estes fundamentos machistas e patriarcais vai considerar como natural da mulher o cuidado dos filhos. Há um segundo fundamento destas posturas negacionistas e revogacionistas, que é o fundamento moralista e religioso, que, entre muitas questões, compreende como único possível arranjo familiar a família nuclear, tradicional, monogâmica e heterossexual. Todo tipo de arranjo familiar fora deste modelo é errado, deve ser combatido, é considerado amoral e não normal. Por isso, estes setores, estes atores, quando dizem a defesa da família, não estão defendendo a família, estão defendendo este único modelo de família. Neste sentido, aqueles que se sustentam no fundamento patriarcal e machista e no fundamento moralista religioso, podemos reuni-los como uma tendência ultraconservadora. No caso do Brasil, esta postura ultraconservadora pode ser vista em dois exemplos. Não únicos, evidentemente, mas eu diria muito fortes. Em primeiro lugar, no exemplo do Magno Malta, né? Senador, pastor, que comandou duas CPIs, uma dos maltratos, outra da pedofilia, que chegaram e tiveram como conclusões dessas CPIs a necessidade da revogação da lei da alienação parental. A outra, a também ex-senadora, assessora e ex-ministra, também pastora, Damares Alves, que, enquanto ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, afirmou que está comprovado que a lei da alienação parental traz danos às crianças. Mas, pasmem, se estes são os fundamentos de uma perspectiva ultraconservadora, mesmo que amparados nos mesmos argumentos, nós temos uma tendência progressista que defende com os mesmos argumentos também a mesma questão. A não cientificidade do conceito de alienação parental e a revogação da lei da alienação parental. Fundam estas tendências progressistas, fundam sua crítica numa naturalização dos papéis sociais. A mulher tem estas características por sua condição biológica. O homem tem estas outras características também por sua condição biológica. Nada mais, nenhum argumento é mais sexista e mais machista do que isto. Se dirá em nome de A ou em nome de B. Mas o fundamento do machismo é justamente
a naturalização, a biologização, a essencialização das características dos homens, por um lado, e das mulheres, por outro lado. Quais são os argumentos destes grupos, tanto ultraconservadores quanto de caráter progressista? Mas antes disso, eu queria apontar o caráter paradoxal de que grupos de tendência progressista usem exatamente os mesmos argumentos para defender as mesmas coisas que os grupos ultraconservadores numa questão, família, cuidado das crianças, etc., onde o machismo, o patriarcalismo, o moralismo religioso comandam as visões hegemônicas. É um paradoxo, mas esse paradoxo vocês podem ver nas duas leis ou projetos de leis, nos dois PLs que existem na atualidade, que estavam como referências, textos de referência, um do Magno Malta, para a revogação da lei da alienação parental, outro da Sâmia Bonfim, do PSOL, e da Fernanda Melchiona, do PSOL também. É paradigmático, é paradoxal a coincidência na argumentação e na proposta de revogação da lei de tendências tão antagônicas como nestes dois campos. Mas vamos aos argumentos negacionistas e revogacionistas, e agora volto a dizer a reflexão que eu quero fazer, não isenta de posicionamento, não neutra, que eu quero fazer sobre cada um desses argumentos. Vamos nele. Primeiro argumento. Se diz: alienação parental não teria suporte científico, constituindo uma pseudociência. Aqui eu quero ser muito explícito com esta questão. Primeiro, a acusação de pseudociência já foi feita contra a filosofia, como sendo uma metafísica. Já foi feita contra a psicologia, como sendo acientífica. Já foi feito contra as ciências sociais, como sendo não paradigmática. Ainda, o pensamento conservador sempre tem, e hegemônico, conservador e hegemônico, sempre tem acusado a teoria crítica, particularmente o marxismo, de acientífico, de pseudocientífico. Ainda mais, o campo conservador hegemônico historicamente acusa tudo aquilo sobre o qual não tem controle como pseudocientífico, como ideologia. Vejam de como é acusado constantemente a esquerda, o pensamento marxista, pelos setores ultraconservadores no Brasil. Como a ideologia marxista, do marxismo cultural, como a ideologia nas escolas, queremos uma escola sem partido. Todo aquele pensamento que não é controlado pelo conservadorismo hegemônico é acusado de ideologia e de pseudocientífico. Ao fazer isto, tratam como inexistente, não tem amparo científico, então o fenômeno da alienação parental seria inexistente. Ora, a ciência nunca partiu de convicções. A ciência não tem como ponto de partida, as convicções. A ciência é um processo. O ponto de partida é o dado da realidade. E a ciência, ainda mais, está submetida a diversos procedimentos e a diversas mudanças em função do constante desenvolvimento. Então, o fato de não ter um ponto de partida de um conhecimento já sólido, fechado e tudo mais, não caracteriza um conhecimento pseudocientífico. O ponto de partida
é o fenômeno da realidade. Neste sentido, para falar do conceito da alienação parental, para falar da lei da alienação parental, o nosso ponto de partida, para saber se o conceito procede ou não, se a lei da alienação parental é correta ou não, nosso ponto de partida tem que ser a realidade. O fenômeno existe ou não existe? Existe. Quais são as características e os fundamentos desse fenômeno? Como se insere na realidade contemporânea? Ainda mais, a realidade concreta não depende do conhecimento que se tenha dele. Não é o conhecimento que se tenha sobre um fenômeno que faz com que o fenômeno passe a existir. Vamos imaginar que no Brasil tem um conhecimento sólido sobre o fenômeno da alienação parental, mas na Argentina não se produziu bibliografia, não se investigou, não se desenvolveu esse conhecimento. Isso não quer dizer que num país existe e no outro país não existe. Isso quer dizer que num país se desenvolveu um conhecimento e no outro país não. O fenômeno, a realidade, não depende do conhecimento que se tenha dele. Vou dar um exemplo da astronomia. Plutão existia lá e os seres humanos não conheciam. Depois, por cálculos matemáticos, em função da atração gravitacional, se descobriu, lá deve ter um planeta. Depois se observou, a partir de telescópios da Terra, uma imagem. Tinha lá o planeta. Plutão não mudou nada. A realidade continua a mesma. Depois a sonda Voyager passou por lá e fotografou Plutão, o que levou a medi-lo e ver que não era mais um planeta, mas um planeta não. Não mudou nada, apesar da mudança de conhecimento do ser humano sobre Plutão, a realidade não teve nenhuma mudança. Não é o conhecimento que dá status de real a um fenômeno. Se o conhecemos, se não o conhecemos, não significa que o fenômeno exista ou não exista. Ainda mais, o fenômeno da alienação parental, a prática da alienação parental, é empiricamente constatável. Então, neste sentido, é o fato e o estudo do fato que deve, e o aprofundamento do estudo do fato que deve nos levar a avançar no conhecimento do conceito e na eventual análise da legislação. Segundo argumento, a lei da alienação parental teria tido... Não, esse eu quero pular. Tem alguns argumentos que eu quero, para sintetizar, que eu quero pular. A lei da alienação parental teria um caráter punitivista, penalizando o alienador ou alienadora e revitimizando as crianças. Ora, em primeiro lugar, o projeto de lei da alienação parental no Brasil tinha um artigo que sancionava como crime e com pena a prática da alienação parental. Esse artigo foi vetado quando foi sancionada a lei pelo presidente Lula. Então, não restou à lei da alienação parental nenhum caráter punitivista. Ainda mais, na lei 14.340 de 2022, de poucos anos atrás, se revogou o numeral 7º do artigo 6º, que autorizava a, aspas, declarar a suspensão da autoridade parental por ato de alienação parental. Esse dispositivo foi revogado. Então, vejam, a lei de alienação parental nem trata alienação parental como crime punível, com o veto do presidente Lula ao sancionar a lei, nem permite ao juiz ou autoriza ao juiz a suspender o poder familiar pela prática da alienação parental. Portanto, trata-se de uma lei sem pretensão punitivista. Essa acusação é absolutamente vazia, sem pretensão punitivista, com uma função conscientizadora, inibidora da alienação parental,
preventiva dos efeitos da alienação parental, que busca pacificar as relações familiares, conscientizar o alienador, corrigir o comportamento da alienação parental, a prática, inibir e reverter, né, a prática da alienação parental. Terceiro argumento que quero socializar com vocês. A revitimização da mulher agredida, obrigada a conviver com seu agressor, no compartilhamento da guarda dos filhos, a partir do mau uso da lei da alienação parental por pais violentos. Ora, aqui não está se negando em absoluto que é um drama do Brasil e do mundo a violência doméstica. Mas precisamos, em primeiro lugar, mencionar que a lei da alienação parental trata da proteção das crianças e adolescentes vulneradas em seus direitos e vítimas de violência psicológica e de abuso afetivo pela prática da alienação parental. E, portanto, não procura revitimizar a mulher, a criança, nem ninguém, mas proteger a criança. Então, não pode se pedir a uma lei que tem uma função que cumpra uma outra função. Para essa outra função, a proteção da mulher, especialmente na violência doméstica, tem outras leis e outras funções e outros mecanismos, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Ainda mais, precisamos diferenciar a relação conjugal da relação parental. A ruptura da primeira, mesmo que sob relação de violência e sobre medida protetiva, não deriva na ruptura da segunda, da relação parental. Por outro lado, precisamos ter como horizonte, deve imperar o princípio da doutrina do, vejam bem, superior interesse da criança adolescente. Do superior. Quer dizer que o interesse da criança adolescente é superior, está por cima, prevalece a outros direitos. Por outro lado, na existência de real relação de violência doméstica entre o ex-casal, devem ser garantidas as medidas protetivas, evidentemente, para proteger a mulher dessa relação violenta, para que ela, inclusive, não se perpetue, né? Mas essa proteção, essa medida protetiva se garante pela Lei Maria da Penha. Mas podem-se constituir mecanismos para que essa criança não seja privada da convivência com ambos progenitores e famílias amplas. Temos que desbiologizar, gente, a questão da guarda dos filhos, do combate à alienação parental, afastando a imagem de que se trata de uma guerra de gêneros, de uma guerra de sexos. Elizabeth Badinter, uma histórica do feminismo francesa, afirma: militar pela indiferenciação dos papéis constitui o único caminho para a igualdade entre os sexos. Um quarto argumento que eu quero compartilhar antes de abrirmos o debate: o encobrimento de pais pedófilos perpetuando o abuso sexual e impedindo as mães protetoras de protegerem seus filhos mediante o mau uso da lei da alienação parental. Quero dizer muito enfaticamente, este argumento, quem sustenta este argumento não apresenta nenhum dado empírico. É meramente como hoje costuma e ficou de moda se falar, é meramente uma narrativa, sem qualquer amparo empírico. Ao contrário, né? O que ocorre, o que podemos observar é que, e vocês
podem verificar muito mais isso do que eu, que nas varas de família, de infância e juventude, o que ocorre é que os juízes não dão cabimento às denúncias de alienação parental, muito mais se houver uma denúncia de abuso sexual ou físico com a criança. Então, essa afirmação de que a lei da alienação parental perpetua a violência e o abuso sexual de pais pedófilos sobre as crianças é absolutamente, em primeiro lugar, absolutamente carente de qualquer amparo empírico. A legislação brasileira, por outro lado, é sólida. Vejam o Estatuto da Criança e Adolescente, vejam o Código Civil, é sólida ao impedir a manutenção do poder familiar na existência desse tipo de violência. Poder familiar pode ser suspenso ou revogado, pelo menos os direitos, quando existe esse tipo de comportamento. Então, a criança que efetivamente é submetida à violência física, abuso sexual, etc., existem os mecanismos para que esse pai ou mãe, para que esse sujeito seja impedido de perpetuar esse tipo de comportamento e a criança seja protegida. O que os peritos e as peritas falam é muito, pelo contrário, a presença muito forte de falsas denúncias, isso sim, de abuso sexual, principalmente quando existe disputa de guarda de filhos. Sobre isso há inúmeros dados, e inúmeros depoimentos de peritos, peritas, que estão nas varas e que intervêm nesses fenômenos. Mas eu quero encerrar este contra-argumento dizendo que, mesmo se aceitarmos que violência sexual, que abuso sexual, que violência física, mesmo aceitando o argumento sexista de que é necessariamente ou exclusivamente desenvolvida por homens, mesmo aceitando este argumento sexista, que só homens promovem violência e abuso sexual sobre crianças, os dados estatísticos mostram que, em geral, este homem não é o pai biológico. É muito mais o padrasto, o novo companheiro da mãe, tios, avós, amigos e outras referências. Ou seja, se nós revogarmos a lei da alienação parental com pretexto de proteger a criança de abuso sexual, na verdade, estamos, em dados estatísticos, impedindo que pais biológicos possam proteger essa criança do abuso sexual perpetrado pelos padrastros, pelos tios, etc. Casos há vários. Podemos citar, não abuso sexual, mas violência física até a morte, o caso emblemático do Henri Borel, cuja situação dramática levou à elaboração da lei Henri Borel. Mas tem outros casos, que poderíamos citar. Existem homens e mulheres protetores e existem homens e mulheres abusadores. O corte entre protetores e abusadores não é um corte sexista, não é um corte de gênero, tem outras características. Mas quero ainda dizer, a lei da alienação parental visa proteger a criança do abuso emocional e a violência psicológica.
novamente, não podemos acusar a lei de não fazer algo que não se propõe fazer. Não é uma lei para proteger a criança de abuso sexual, físico. Para isso existe outro arcabouço jurídico, né? É uma lei para proteger do abuso psicológico, emocional e da violência psicológica. E, finalmente, neste argumento, eu quero dizer que o uso da pedofilia como argumento é um uso da extrema-direita. Nós podemos observar, não quero me adentrar muito nisso, para não avançar, né, muito além na minha intervenção. Mas o argumento da pedofilia, na medida em que se trata de uma prática tão repulsiva, onde há um consenso social absoluto que deve ser das piores práticas existentes, o argumento da pedofilia é um argumento que convoca, né, o ódio contra o outro, a repulsa contra o outro, que aglutina em torno de si, né, a rejeição do diferente, o medo ao contrário, né, a repulsa e o ódio pelo outro, por um argumento através do que hoje pode se chamar o pânico moral. Digam para uma mãe, digam para um pai, para um irmão, etc., que o professor ou a professora está violentando sexualmente os filhos. Nada gera mais repulsa do que isso. A gente ainda não vai sequer procurar verificar o que é de verdade sobre isso. A condenação social, jurídica, econômica, virá imediatamente sobre esse sujeito. Ou seja, nada mais eficiente, se você quer destruir um indivíduo, homem ou mulher, se você quer destruir uma relação, nada mais eficiente do que acusar de pedofilia. E este é o argumento da ultradireita. Temos a experiência nos Estados Unidos, aqui o Anon, né, que se herdou do Pizzagate, né, que criou a teoria conspiracionista de que existia um grupo que conspirava contra o Donald Trump no primeiro governo dele, e que estava composto pela Hillary Clinton, pelo Barack Obama, por atores de Hollywood, entre outros, que envolvia contrabando, uma série de coisas, entre elas a pedofilia. O argumento da pedofilia, apesar de que existe e deve ser combatido, mas o argumento da pedofilia é o argumento da extrema-direita de gerar o pânico moral para imediatamente criar a repulsa e anulação do contrário. E este argumento e este pânico moral é o que se usa para se contraporem ao conceito e à lei da alienação parental. Quero brevemente, mas não posso concluir sem abordar a nota técnica muito rapidamente. Quero 10 minutos para isso, até porque pressupõe os argumentos mencionados previamente. Existe a nota técnica, ou a dita nota técnica, do Conselho Federal de Serviço Social, existe a nota técnica do Conselho Federal de Psicologia, ambas no mesmo sentido. Psicólogos, assistentes sociais, não mencionem alienação parental, não diagnostiquem a relação parental, não use o termo, esqueçam da existência do fenômeno da alienação parental. Eu vou apenas mencionar a nota técnica, a dita nota técnica do Cefes, publicada e publicizada em 2022. A partir de 3 reuniões, sim, 3 reuniões à porta fechada, o pleno do Cefes, com
convidados pontuais. Uma reunião em fevereiro de 2022, outra reunião em julho de 2022 e outra reunião em dezembro de 2022, aonde se elabora a dita nota técnica. Na verdade, se trata de um artigo assinado por 3 profissionais. Sem debate do diverso. Não houve, não existiu. Sem o contraditório. Sem a presença de autores do serviço social, de livros, de textos, de artigos veiculados na internet, de artigos apresentados em congressos. Nenhum autor, a não ser uma única autora, né, estava presente. Sem a convocação dos e das profissionais da área que intervêm nos tribunais de justiça ou nos CREAs, sem bibliografia contraditória. Vocês podem olhar. Busquem um único texto na bibliografia que tem uma visão contrária aí veiculada. Na verdade, né, apesar de que esse trocadilho ofensivo com a bossa nova, né, mas se trata de uma nota técnica de uma nota só. Uma nota técnica deve ser produto do debate, deve ser produto do confronto de ideias, deve ser produto da presença de diversas posições, pelo menos democráticas. Nota técnica não equivale a nota política, mas neste caso, a dita nota técnica é uma mera nota política. Vejamos. Primeiro, a nota técnica fere e viola o Código de Ética Profissional do Serviço Social. Vocês vão dizer, nossa, Carlos, fere, viola o Código de Ética, parece uma afirmação muito forte. Eu vou, portanto, citar textualmente, entre aspas, né, trechos da nota técnica e trechos do nosso Código de Ética para ver que não são diferentes, se contrapõem. Primeiro lugar, a nota técnica convoca a um descumprimento da lei. Vou citar trechos da nota técnica. Dizem, o serviço social, aspas, não parte da afirmativa de que é lei, temos que cumprir. Fecha aspas. Ou seja, sugerindo que é lei, podemos não cumprir. Uma coisa, gente, é fazer uma análise crítica da lei. É combatermos uma determinada lei. As leis são capitalistas, são do sistema burguês, são de um sistema branco, machista. As leis reproduzem as hegemonias e os setores dominantes. É claro que devemos questioná-las, inclusive combatê-las. Outra coisa é o descumprimento da lei, né? Muito mais quando o nosso Código de Ética, artigo 3A, afirma como um dever do assistente social observar a legislação em vigor. Ou seja, os autores da nota técnica, ao proporem um não cumprimento da lei da alienação parental, se opõem ao Código de Ética, ainda mais quando a lei da alienação parental se ampara no Código, na Constituição Federal, no Código Civil e no Estatuto da Criança e Adolescente. Segundo argumento da nota técnica. A nota técnica pretende também ordenar, normatizar o agir dos assistentes sociais para que desconsiderem a prática
o fenômeno da alienação parental. Vejam, não há na nota técnica nenhum elemento, nenhuma afirmação de que alienação parental não existe, de que é um fenômeno inexistente. Não há, pelo menos, nenhuma comprovação de que não seja um fenômeno existente. Mas, no entanto, afirmam, abro aspas, que pretendem com esta nota técnica, vejam, a autoridade da nota técnica, por não dizer autoritarismo, dar direção para o trabalho do assistente social. Fecha aspas. Segundas aspas. Esperamos que assistentes sociais se abstenham de buscar por detectar alienação parental. Fecha aspas. Terceira. A condução, pretendem dar, com a nota técnica, aspas, a condução do trabalho não deve, do assistente social, não deve ser feita na perspectiva de diagnosticar se é um caso ou não de alienação parental. Tudo isso é aspas. Não é interpretação, não é mudança, né? São aspas. Outras aspas. Não há, na atuação profissional, a possibilidade de emissão de diagnóstico sobre alienação parental. Fecha aspas. Ou seja, antes do ou seja, e a recomendação, da nota técnica, abre aspas, a não utilização do termo alienação parental. Não utilizar os seus argumentos pseudocientíficos. Fecha aspas. Ou seja, sentenciam na nota técnica de forma taxativa, ordenativa, autoritária, sem qualquer possibilidade contrária, que assistentes sociais não devem se amparar em conceitos como o da alienação parental, nem diagnosticar, mesmo que possa existir esse fenômeno perante o assistente social, o termo de alienação parental. Mais paradoxal, isto resulta ao constatarmos que uma das signatárias da nota técnica, assistente social e perita do Tribunal de Justiça de São Paulo, Edna Rocha, ela tem publicado um livro sobre alienação parental, publicado diversos artigos e capítulos de livros sobre alienação parental, tem várias comunicações em congressos sobre alienação parental, desenvolveu sua tese na PUC de São Paulo sobre alienação parental. Ou seja, ela pode falar sobre alienação parental. Mas o resto dos assistentes sociais tem vetado tratar da alienação parental, desde que não seja na perspectiva que ela trata a alienação parental. Vejam que absurdo que nós temos aí. É como se eu, nas minhas discussões sobre o terceiro setor, críticas, eu dissesse, olha, pode-se falar sobre terceiro setor, mas desde que digam o que eu afirmo. Aqueles que pensam contrariamente não podem falar sobre terceiro setor. Aqui se trata de criar um tabu para falar sobre alienação parental para os assistentes sociais. Mas eu posso fazer minha tese, publicar livro, artigos, capítulos de livros, comunicações e conferências em congressos falando sobre alienação parental. Ora, com isto, está se ferindo e se contrapondo, a nota técnica está se contrapondo ao princípio do Código de Ética do Assistente Social, da defesa intransigente dos direitos humanos
E outro, isto estou dizendo textualmente, nosso Código de Ética tem o princípio da defesa intransigente dos direitos humanos, dentre eles os direitos daquele ser mais indefeso, a criança e adolescente. E também, no artigo 19A do Código de Ética, de apresentar, o dever de apresentar à justiça as conclusões do seu laudo ou depoimento. A nota técnica está dizendo, não defendamos os direitos da criança e adolescente, negando um princípio do Código de Ética. Segundo, está dizendo, mesmo que a gente ateste a existência, né, da prática da alienação parental que viola direitos da criança e adolescente, que promove violência psicológica e abuso emocional, nós não devemos registrá-lo nos nossos laudos e estudos sociais, violando o dever de apresentar à justiça as conclusões do laudo ou depoimento. Vou já concluindo, mas me deem 5 minutos mais. A nota técnica também contraria a autonomia e o pluralismo profissional. Vejam, ao afirmarem, e não vou reproduzir porque já foi afirmado no ponto anterior, ao afirmarem que o assistente social não deve tratar, né, e nem deve elaborar diagnósticos sobre alienação parental, estão agredindo o princípio, abro aspas, ao Código de Ética, de garantia do pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas. Claro que não estou falando de dar cabida, né, a correntes não democráticas. Vai tratar da alienação parental? Entender a alienação parental como um fenômeno real existente? Compreender a prática da alienação parental como uma prática que viola direitos e promove violência psicológica na criança e adolescente é uma corrente democrática. A nota técnica está se contrapondo ao princípio do Código de Ética de garantia do pluralismo. E ainda mais, do direito à ampla autonomia no exercício profissional. Artigo 2H do Código de Ética. E ainda mais, o direito de liberdade na realização dos seus estudos de pesquisa. Artigo 2I. Ou seja, a nota técnica se contrapõe à liberdade e autonomia dos profissionais, ferindo mais uma vez o Código de Ética do Assistente Social. Um último ponto sobre a nota técnica e depois um último aspecto. A nota técnica visa impedir o debate, polêmica e desenvolvimento teórico sobre o tema. O que nós verificamos nos constantes convites que nós fazemos a os signatários da nota técnica e a outros, né, que têm uma visão negacionista e revogacionista do conceito e da lei e que não participam. Quem tem domínio do lobby para pressão da sua visão não se interessa em colocar e debater argumentos. Quem tem o poder da argumentação, né, o poder não da argumentação, da imposição de uma ideia, não vai confrontar seus argumentos. Tanto no suposto processo de elaboração da nota técnica, como nos seus resultados, não só se fere o princípio de garantia do pluralismo, como falamos anteriormente, mas também se fere, dito no Código de Ética, o princípio de, abre aspas, compromisso com um constante aprimoramento intelectual. Para o desenvolvimento teórico, para análise, para o aprimoramento intelectual, para o avanço do conhecimento sobre este fenômeno, nós temos que confrontar ideias, produzir textos, produzir debates, participar em conferências, em comunicações, em artigos,
confrontar as ideias e não inibir ou até impedir o debate sobre eles. Ou seja, a nota técnica viola o nosso código de ética. Mas eu quero dizer, isto é uma mensagem que eu quero sublinhar, né, com várias linhas. Por cima da nota técnica está o código de ética. E sobre ele, os fundamentos, né, de intervir num processo que fere direitos, viola direitos e vulnera a criança e o adolescente. Uma última questão muito rápida. A nota técnica não só viola o Código de Ética do Assistente Social, mas se antagoniza ao Estatuto da Criança e Adolescente. Vocês dirão, nossa, Carlos, de novo, você não acha que está exagerando? Vamos ver. A nota técnica vai na contramão dos principais fundamentos doutrinários e jurídicos da garantia dos direitos superiores e da proteção integral da criança e adolescente que estão consolidados na Convenção sobre os Direitos da Criança, Unicef, 1989, do qual o Brasil é signatário. Ou seja, aquela convenção virou lei no Brasil. Essa convenção estabelece, e a partir dela, estes princípios doutrinários sustentam a Constituição, sustentam o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código Civil, etc. A doutrina da proteção integral e do superior interesse da criança, a partir do qual os filhos deixam de se constituir em posse para serem sujeitos, verdadeiros sujeitos de direito. Ao fazer isto, a nota técnica contraria e promove a não observância do Estatuto da Criança e Adolescente. Vou mencionar alguns pontos rapidamente. Artigo 5º do ECA. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. A nota técnica diz, não cumpram o artigo 5º do ECA. Ainda mais, o artigo 4º, 2b, da Lei 13.431 de 2017, tipifica a alienação parental como violência psicológica e, portanto, isso incorpora, modifica o Estatuto da Criança e Adolescente. E, portanto, a nota técnica diz, mesmo que o Estatuto da Criança e Adolescente considere alienação parental como violência psicológica, nós não devemos dar trâmite à alienação parental. Ou seja, e finalizo, a nota técnica, ao nem exortar, ao determinar o não uso do conceito de alienação parental, a não incorporação no diagnóstico do conceito ou da existência, melhor dizendo, de alienação parental, não só se contrapõe ao Código de Ética do Assistente Social, como também exortam a não observância do Estatuto da Criança e Adolescente. Eu quero terminar a minha intervenção aqui, que eu queria fazê-la, e repito, não é uma apresentação neutra. Aqui estão postos os principais argumentos e o meu posicionamento sobre eles. E com isso, então, eu quero abrir agora para o debate de vocês.